um conceito fundamental que nós precisamos dominar para falar de planejamento societário em qualquer nível, desde a estruturação de negócios até a distribuição de lucro, é entender o que são as pessoas jurídicas. Então, no Código Civil, Lei 10.406 de 2002, nós temos a previsão de quem são as pessoas jurídicas no regramento brasileiro. E as pessoas jurídicas, no artigo 44 do Código Civil, são essas previstas ali no slide que tem ao meu lado. As associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, EIRELI, está ali. Né? Essas são as pessoas jurídicas, sendo que a EIRELI foi instituída depois, né? Ela foi uma inclusão naquela redação original. Porém, essas são as pessoas jurídicas previstas no regramento brasileiro e é importante que você saiba o que também não é pessoa jurídica. Perceba, o empresário individual não está aí. Então, o empresário individual não é uma pessoa jurídica. O empresário individual é uma equiparação tributária, uma ficção do direito tributário, uma fantasia criada pelo direito tributário para tratar uma pessoa física como se fosse uma pessoa jurídica, mas não é de fato uma pessoa. Por isso que quando a gente fala do empresário individual, as coisas são um pouco mais brandas, porque afinal de contas a gente está falando de uma pessoa física que adota lá uma partícula, um nome de guerra, um registro para atuar como se fosse pessoa jurídica, mas ele não é de fato uma pessoa jurídica e por isso ele tem uma comunicação entre o patrimônio, né? Ele tem uma mistura, uma confusão entre o patrimônio que acontece. Você tem ali o patrimônio da física e da jurídica se misturando. Quando você vai num cartório pegar um imóvel e passar da pessoa física para a pessoa jurídica, quando é um empresário individual você não consegue. Por quê? Porque o cartório ele não tem a visão tributária, o cartório ele não tem a visão contábil, o cartório tem a visão civil, a visão comercial. E perante a legislação comercial, o empresário individual não é uma pessoa jurídica, por isso que ele não está nessa lista. Aliás, o contrário, né? Ele não está nessa lista e por isso não é tratado como uma pessoa jurídica de fato. Ele é equiparado para fins tributários. Certo? Então, essas são as pessoas jurídicas previstas. Perceba que ali também não consta condomínio edilício, não é uma pessoa jurídica. O consórcio não consta ali, não é uma pessoa jurídica. E note, todos esses casos que eu citei para você têm CNPJ. Né? Um condomínio edilício tem CNPJ, um empresário individual tem CNPJ, um consórcio de sociedades tem CNPJ, mas não são pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas são essas que estão ali. A essa altura talvez você esteja pensando, tá, mas no que isso me resolve a vida, no que isso interfere para mim? Isso interfere porque nós vamos falar de distribuição de lucros, vamos falar da relação do sócio com a sociedade, da pessoa jurídica com a pessoa física, né? da entidade com a pessoa que participa da entidade. Nós estamos falando de uma relação societária e da remuneração de uma pessoa para outra, dos direitos que uma pessoa tem sobre a outra. Então, é muito importante entender quem são as pessoas jurídicas. Além disso, nós vamos classificar essas pessoas jurídicas em 3 grandes grupos, como você tem aqui no meu lado no slide. E por que dessa classificação? Para a gente começar a pensar na relação de como se constitui essa sociedade, qual é a sua finalidade. Essas 3 grandes categorias não fui eu quem inventei, na verdade eu me aproprio de um conhecimento que vem do Manual de Direito Empresarial do professor Gladstone Lamed, um manual excelente, né? Aquilo que é bom e a gente tem que falar. O Manual de Direito Empresarial dele é maravilhoso, eu adoro, utilizo bastante, e ele traz essa classificação que, claro, ela resume em pontos principais. Obviamente, cada tipo de pessoa jurídica tem suas particularidades e merece uma classificação individualizada, mas aqui para o nosso estudo, resumir nesses 3 grandes grupos parece bastante interessante. Na verdade, poderia dividir só em 2, mas eu vou trazer 3. Vamos lá. Então, nós temos ali
o grupo cinza, né, aquele grupo cinza, pessoas jurídicas sem fins econômicos constituídas por bens. Quem são essas? As fundações. A fundação é uma pessoa jurídica de fato e de direito, é uma pessoa jurídica, então ela se separa das pessoas físicas que estejam fazendo parte dessa fundação. Ela não tem finalidade econômica, portanto, ela eventualmente tem superávit, ela tende a empatar ou ter déficit, ela não remunera as pessoas que participam do seu capital, do seu patrimônio, da sua gestão, enfim, a não ser aqueles que trabalham e aí recebem pelo labor, né, seja aí salário, prolabore, o que quer que seja. E essa pessoa jurídica que não tem fim econômico, não explora atividade econômica organizada, né, ela tem um intuito social, ela é constituída por bens. Então, numa fundação, qual é o princípio da coisa? Uma pessoa destaca do seu patrimônio um bem ou uma série de bens, um recurso, e transfere isso constituindo uma fundação. Ali nasce a fundação. Então, ela é uma pessoa jurídica, de fato, de direito, ela não tem finalidade econômica, então ela não é constituída para prestar serviço, ela não é constituída para comprar e vender bens, ela não é constituída para fabricar produtos para venda, ela é constituída por uma finalidade social, de interesse social. E ela é constituída por bens. A prioridade, a primazia da constituição da fundação é um bem destacado do seu fundador, que então cria-se a fundação. Isso é a PJ sem fim econômico constituída por bens. E logo abaixo, ali em verde, temos a pessoa jurídica sem fins econômicos constituída por pessoas. E ali o link com alguns casos diferentes, listando com associações, com organizações religiosas, os templos de qualquer culto, e com os partidos políticos. Né? São três casos diferentes, três tipos de pessoa jurídica diferentes, têm suas características, claro, principalmente o seu escopo, o seu objetivo social é bem distinto, mas são três pessoas jurídicas que não têm finalidade econômica, portanto, não são constituídas para prestar serviço, para comercializar, para industrializar para venda, para gerar lucro, para distribuir lucro. Elas não têm essa característica, ou pelo menos não deveriam ter, né? E são constituídas por pessoas. Então aqui uma distinção entre a fundação e a associação, o partido político, a igreja. Por quê? Porque esses casos, né, de associações, templos de qualquer culto, e partidos políticos se constitui pela congregação de pessoas. Reúnem-se pessoas e essas pessoas reunidas dão início a uma vida social pela associação, pelo partido político, pelo que quer que seja. Então, mesmo que não haja dinheiro, você que é contador, pense agora comigo do seguinte: você pode ter a constituição de uma associação e não ter aporte de capital. Né? Porque a mera reunião dessas pessoas, mesmo que ninguém coloque um centavo na Constituição, já há o nascimento da associação. Ela já nasce ali, eventualmente vai ter as taxinhas, né? Taxa de cartório, vai fazer DBE, vai pagar o honorário do contador, vai fazer as regularizações devidas, mas você não precisa ter um aporte inicial, um capital subscrito, um capital integralizado. Ela nasce pela reunião de pessoas e aí, conforme as contribuições forem feitas, né, de seus mantenedores, de seus associados, das pessoas que doam, né, os doadores aí de recursos, então essas entidades sem fins lucrativos vão se apropriando desse recurso para subsistir, para se manter. Então aqui, esses dois grupos iniciais, eles poderiam até que para nossa finalidade do curso se juntar num grupo só, que são as pessoas jurídicas sem fins econômicos. E isso é muito importante, toda vez que você se depara com uma pessoa jurídica constituída com uma finalidade econômica, estou juntando pessoas, né, com fins econômicos. Você vai para a terceira categoria ali, pessoa jurídica com fins econômicos constituída por pessoas. Então aqui a gente tem as sociedades e a EIRELI, né? As sociedades, e a gente tem sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade em nome coletivo, sociedade
em comandita simples, em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade anônima. Você tem N tipos de sociedade, né? Inclusive com o advento da medida provisória 881 de 2019, né? A sociedade unipessoal que vem batendo a porta, né? Assim como pelo estatuto da OAB nós temos a sociedade unipessoal de advocacia, mas não deixa de ser sociedade, né? Sociedade, um grande grupo e ali dentro uma ramificação de N tipos de sociedade, né? Se você já estudou o direito societário focado na contabilidade, né? Você já estudou comigo de forma detalhada todos esses tipos de sociedade, mas aqui para o nosso estudo das distribuições de lucro, basta entender que são sociedades, são pessoas jurídicas constituídas, né, com a finalidade econômica, ou seja, explorar uma atividade, né? Então, você tem a reunião de pessoas que têm um objetivo comum, que é o tal do objeto social do contrato, né? E a exploração desse objeto tem como finalidade a obtenção de lucro ou o risco do prejuízo. Né? E aqui é o essencial, que é o ponto central desse estudo das pessoas jurídicas. Você entender que as sociedades, assim como a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é uma pessoa distinta dos seus sócios ou do seu titular. Então são patrimônios totalmente separados, inclusive aí entra a responsabilidade limitada, que a maioria das sociedades tem e que a EIRELI tem também. Então entra aí a responsabilidade solidária, entra aí a remuneração pelo lucro, a remuneração pelo trabalho, o prolabore, né? Por quê? Porque é uma pessoa jurídica que é diferente das pessoas que são suas sócias. Essa pessoa jurídica tem fins econômicos, então ela tende a produzir lucro realizando a atividade e esse lucro será distribuído. E aqui a gente entra com o nosso trabalho. E é muito importante, antes de passar para a nossa próxima aula, compreender que isso também significa o cuidado com essa personalidade jurídica. Por quê? Porque o próprio Código Civil, assim como no artigo 44 fala quem são as pessoas jurídicas, e lá a partir do artigo 981 começa a falar dos tipos de sociedade, né? E a maioria delas com personalidade própria, só duas sociedades não são personificadas, né? Que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, todas as demais são personificadas, a grande maioria com responsabilidade limitada, mas o mesmo Código Civil que fala tudo isso, fala no seu artigo 50 sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E aí entra um risco quando se faz a confusão dos patrimônios, quando se abusa da forma jurídica, né? Tudo isso já denota desvio de finalidade e com isso surge a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando você desconsidera essa proteção patrimonial de afastar, né, a pessoa física da jurídica, você desconsidera essa separação, traz tudo para uma coisa só, normalmente com o intuito de responsabilizar, de imputar responsabilidade diretamente no patrimônio dos sócios ou do titular. Então é muito importante entender isso. Essas são as pessoas jurídicas, as outras coisas não são pessoas jurídicas, no máximo uma equiparação, como é o caso do empresário individual. Lembrando que EIRELI não é empresário individual, EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, é uma sociedade limitada que tem um sócio só, que recebeu esse nome diferente quando foi constituída. Essa é a EIRELI, totalmente diferente do empresário individual. Então, essas são as pessoas jurídicas, se separam em completo dos seus sócios, seus titulares, seus associados. As associações, as fundações, partidos políticos, as organizações religiosas não têm finalidade econômica, portanto não têm a intenção de gerar lucro e não podem, inclusive, distribuir superávit, né, sob pena, inclusive, de perderem sua isenção tributária ou imunidade tributária, dependendo do caso. Né? E as sociedades e a EIRELI, que têm finalidade econômica, essas sim
vão gerar lucro. E isso pode te ajudar, inclusive, a pensar coisas que não tem necessariamente a ver com isso, né? Coisas sobre, por exemplo, está muito na moda hoje em dia, a tal da associação de seguro, né? As pessoas constituem uma associação, só que essa associação tem como objetivo fazer o seguro de carros. Isso é finalidade econômica, isso não é associação. Ou então uma associação para prestar serviços. Isso não é associação. Por quê? Porque a associação não tem finalidade econômica. Se você está reunindo pessoas com uma finalidade de gerar lucro, desempenhando uma atividade econômica organizada, isso deve ser uma sociedade, ou isso deve ser uma Eireli, ou isso deve ser um empresário individual, ou fazer como pessoa física, mas a associação não é. Então, assim, dando nome aos bois, entendendo o que é uma coisa, o que é outra, fechando isso de forma bastante clara, você consegue dar um pontapé inicial no seu entendimento societário e daí rumar para um planejamento societário.